E, sem mais suspense, estou aqui com Érica Oliveira, influenciadora digital, uma das maiores influenciadoras aqui da região do Cariri, que traz diversos temas na sua rede social e um dos principais temas é religiosidade e a fé. Obrigada, Thiago. Você é um querido. Você sempre um prazer estar incrível. com você. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá seguir com esse programa incrível, desse maravilhoso que eu sou fã. Gente, eu admiro Érica não só pela beleza externa, que é visível, mas a sua beleza interna. Uma mulher que, sem palavras para falar do seu caráter, do seu conteúdo nas redes sociais. Sempre te admirei, você que é mãe, uma mulher que trabalha, que atua na carreira de influenciadora digital, mãe, além disso, dona do lar, inúmeras funções. Eu até pergunto, como é que você consegue conciliar? Nossa primeira pergunta. Nossa, é até complicado, assim, Thiago, mas é uma demanda que a gente vai organizando com prioridades. E a prioridade é o Micael, né? Eu tenho comigo uma missão, que foi quando Deus falou comigo que eu ressignificaria toda a minha vida através dele. Então, a minha prioridade é o meu lar e o meu filho. Então, segunda, quarta e sexta é mais ele. Aí na terça e quinta eu trabalho durante o dia, né? Durante as manhãs eu faço meu devocional, vou para academia, me cuido, porque também faz parte, né? Sim. De cuidar do nosso templo, do nosso corpo, né? Para que a gente esteja sempre bem com a gente e com o Espírito Santo de Deus, né? Esteja bem, assim, num perfeito equilíbrio, né? Com todas as coisas. E aí eu trabalho essas 2 vezes na semana, dá para conciliar. Tem alguns trabalhos que a gente realmente passa o dia, aí tem algumas empresas que a gente pega, grava 2, 3 conteúdos já para ficar no restante do mês, e assim a gente vai fazendo. E como eu acompanho a Érica nas redes sociais, eu vejo que o Micael é uma criança que vive e desfruta mesmo. Tem um vídeo engraçado que eu vi ele no skate, e quando tu estava dirigindo, ele estava brincando no skate numa avenida deserta. Na bicicleta. Na bicicleta, isso mesmo. Nós estávamos aqui num condomínio aqui próximo aqui de casa. E aí ele sempre gosta de ir pra lá. E ele é bem aventureiro, porque eu gosto mesmo, assim. É tanto que tem um momento ali que eu tiro a tela. Não vai assistindo, vai fazer, vá procurar Isso outra mesmo. coisa. Aí lá, vamos andar de bicicleta, vamos fazer isso. Até, depois daquele dia, eu tive até uns arranhões no meu carro novo. Ai, Jesus. Por conta que ele, né, botando a bicicleta dentro do carro. Mas ele realmente é muito aventureiro. Com 6 meses, ele já sabia nadar. Porque eu coloquei ele na natação cedinho. Eu não sei nadar, né? Eu não queria que ele também sofresse com isso. E aí ele é muito aventureiro, gosta realmente de skate, de patins, de bicicleta e até empinar ele empina. Porque Ai, ali Jesus, eu tenho coragem aventureiro não. nato. Uma vez eu fui inventar de empinar a bicicleta. Nossa infância, né? Não tinha tanta tecnologia como hoje. O guidão saiu, o pneu também, aí já imagina o que aconteceu. Saí bolando, cheguei em casa e ainda levei uma surra. Ainda levei uma surra por ter caído de bicicleta. Meu Deus. Mas são coisas da vida, né, São que coisas da acontecem. E o importante é que ele é criança de verdade. Ele Ele é vive, criança. ele não vive sobre, digamos assim, um regime de regras. Café da manhã, almoço, sala de aula, Não. à tarde, sala de aula, à noite, videogame ou então telas. Não, Ele realmente vive como uma criança merece viver. É porque realmente, é como eu te disse, eu levo a sério aquilo que o Senhor falou comigo, né? Então eu busco ensinar ele e educar com fundamentação, com o princípio ali, né? Com o que o Senhor vai me ensinando e eu vou passando para ele. Eu também venho de uma família muito humilde, porém eles me ensinaram muitas coisas importantes para a vida, como honestidade, como disciplina, sabe? E tudo isso que eu tenho da minha família, assim, eu dou o resumo, porque quando a gente recebeu, né, a gente é mais 30, né, já tô chegando nos 30 aí. Eu já ultrapassei. A gente recebeu isso de uma forma mais bruta. É verdade. Então a gente vai dando uma polida e tal, e vai passando para ele de uma maneira mais tranquila, mais suave, com mais amor, com menos pressão, para ele entender que nem tudo é briga, nem tudo é aquela coisa, sabe assim. Então é meu prazer realmente educar ele. Ele é uma criança que, aonde eu chego, ele é muito bem elogiado. Inclusive, quando ele era acho que tem uns 2 anos, aí ele já estudava nesse mesmo colégio. E a tia chegou para mim e disse assim: Érica, em 10 anos de colégio, eu nunca peguei uma criança como o Micael.
educado, proativo, simpático, sincero. Que criança incrível. E eu olho assim, às vezes eu nem me sinto capaz, mas eu fiquei em choque na hora que ela falou, eu fiquei assim, sério, tia Carol, muito obrigada, porque a gente fica constrangida. Porque a gente realmente não se sente capaz, né? E eu que, tipo, amo a minha mãe demais, mas eu venho de uma mãe narcisista e isso foi muito difícil, muito difícil. Mas isso me tornou, passar por isso também da minha infância, me tornou uma mulher diferente, uma mãe diferente, sabe? Eu acho que foi importante ela ser minha mãe, foi muito importante, sou grata. Olha só, gente, a gente já invadiu um pouco da vida da Érica mãe, a Érica dona do lar, e agora a gente vai falar um pouco de sua carreira. Você continua abrilhantando nas principais empresas com um trabalho extraordinário, levando a mensagem de Deus para os seus seguidores, usando da melhor forma possível o seu engajamento e o seu alcance. Érica, me conta como foi o choque de chegar nas redes sociais e hoje como você já está levando a vida com elas? Isso tudo aconteceu assim, eu fui caindo de paraquedas. Eu lembro que eu estava grávida de Micael e eu já tinha 70 mil na época. E era coisa muito natural, eu postava coisa básica, mas de acordo com coisas uma boa entrega. Que foram coisas que foram acontecendo e aí acabou que eu fui chegando nesse nível, né? E aí eu já estava com 70 mil seguidores, grávida do Micael e tal, aí ganhei ele e já, no caso, são 10 anos já nas redes sociais, o Micael vai fazer 10 anos agora, em dia 13 de julho. Então era eu com o barrigão sempre postando alguma coisa, tudo muito simples, porque é o meu jeito de ser. É tanto que hoje eu fico até constrangida, porque os conteúdos de hoje são tão incríveis que a gente fica sem jeito de entregar algo simples, né? E às vezes um defeito que eu tenho muito grande é o perfeccionismo. Eita! E isso chega a ser um pecado, porque é antes feito do que perfeito, né? Às vezes a gente paralisa porque a gente deseja tanto que aquilo seja perfeito que a gente não vê o processo para se tornar perfeito. Então a gente tem que aprender a viver aquele momento feliz, né? Eu não sei fazer perfeito ainda, mas eu sei fazer isso aqui que eu sei fazer. Seja uma receita, seja falar do Senhor, seja ser como mãe, seja ser como eu, seja como eu me cuido, seja como eu sou uma amiga, seja como eu estou aqui agora. O importante é que faça algo, entendeu? Que a gente consiga realmente levantar e se movimentar. Porque o que é ruim mesmo na nossa vida é quando a gente paralisa. É verdade. E quando a gente cai de paraquedas, né? Porque normalmente a gente costuma postar para amigos, né? Família ver. E com a expansão daquele conteúdo, tem uma entrega maior, muitas pessoas se cativam e passam a nos seguir. E isso é importante porque gerou uma nova profissão. Mas antes dessa profissão de influenciadora, qual era seu sonho de criança? Meu Deus, era tantos sonhos. Eu até postei agora um vídeo, tipo, eu entregando os meus sonhos para Jesus e ele rindo da minha cara. Gente, na verdade, eu sempre sonhei ter uma família, né? Mas lá, eu lembro quando eu era pequenininha, eu estava num curso, com minha mãe fazendo um curso. Minha mãe era cheia de curso, assim, uma mulher muito inteligente. E aí o rapaz perguntou pra mim, o que você quer ser quando crescer? Na realidade, eu sempre quis ser uma mulher, assim, dona de mim, empreendedora, mas sempre quis deixar esses traços mais femininos, mais, sabe, mais mulher. Só que aí eu disse pra ele nesse dia que queria ser atriz. De certa forma, a comunicação, que é isso que a gente vive, já estava em mim, né? Assim, eu já queria isso, já queria me expor um pouco e tal. Eu que talvez não compreendia, eu acho que eu tinha uns 8 anos na época. E aí, com o tempo passou, né? E quando foi mais ou menos com uns 19, eu já comecei no Instagram por aqui, já estava... E está até os dias de hoje, né? Érica, no início você teve muita dificuldade em aderir à profissão quando se tornou dela. Um exemplo, quando você começou a crescer nas redes sociais, você passou a se tornar dela. Então você tinha uma responsabilidade maior de continuar entregando aquele conteúdo para os seus seguidores. Assim, na época eu tinha um nicho de seguidores muito fiéis, sabe? Que são os fãs. Os fãs, eles são maravilhosos, moram sempre no meu coração. E nós vivemos e compartilhamos muitos momentos incríveis, né? E eles, assim, fizeram parte da minha vida. Então, me dava prazer de estar ali, de postar cada vez mais, né? Só que tinha a parte dos haters. Sim.
É uma dificuldade que a gente tem. vai aprendendo. Verdade. É muito carinho, muito amor que a gente recebe para pouca mensagem. É verdade. Embora aquela dá uma mexidinha com a gente. Chamar uma mensagem me atacando, acredita que chama mais atenção do que 1000 comentários positivos, com infelizmente. certeza. Infelizmente é isso. Faz parte. Mas assim, vivemos muitos momentos incríveis. Não era difícil, justamente por isso, porque eu tinha um apoio dos meus seguidores. Ainda hoje, graças a Deus, eu tenho o apoio deles e estão lá comigo. Hoje, nem tantos como antes, mas muito feliz com a quantidade de pessoas que tem lá comigo, que me acompanham diariamente, que torcem por mim, que oram por mim, que mandam mensagem do nada. Ontem mesmo, a mulher falou, olha, eu estava orando aqui, o Senhor mandou te dizer isso. E cara, foi uma resposta de oração, isso é incrível. E tipo, quando a gente fala em orações, que é um tema que a gente daqui a pouquinho vai debater, mas a fé nos coloca em um nível que a gente não imagina chegar. Quem diria que Thiago Cosmo hoje estaria sendo apresentador, sendo que o meu passado era festas, palco, diversão e lazer. Hoje a responsabilidade se torna maior ainda para a gente que entrega a mensagem, não é verdade? É verdade. E Érica, qual foi o seu momento mais difícil na internet? O momento mais difícil na internet foi quando, por falta de sabedoria, eu expus o meu relacionamento antigo, né? Porque nesse momento, é um momento, Thiago, que a gente não tem ninguém, não tem amigos, não tem ninguém. E pessoas para lhe apoiar e para lhe dizer o que fazer são poucos. É verdade. Sabe? Dizer o que você tem que fazer de verdade. Com sabedoria. Então, o momento mais difícil foi o momento em que eu me vi batendo em alguém, sabe? Porque quando eu me separei, eu pedi para o Senhor não me tornar aquilo que me feriu. Sim. E naquele momento eu estava sendo aquilo que me feriu. E esse foi o meu pior momento. É tanto que depois disso, depois desse momento, a minha vida mudou completamente. Eu caí numa depressão, porque realmente aquilo ali me mexia e a culpa tomava de conta de mim, sabe? E ali mudou muito e foi um dos momentos, com certeza, mais difíceis da minha vida, que foi ali 2023. E como toda situação difícil nos torna uma pessoa melhor, hoje a gente vai falar do que Érica traz para o seu público, para os seus seguidores, que são mensagens positivas, mensagens de Deus. Érica hoje tem um novo estilo de vida, que esse estilo de vida contagia outras pessoas. Eu admiro bastante e eu sou o seu seguidor, né? O assisto, adoro, me motivo, reajo, curto, comento. E Érica, hoje tem muita gente que está caindo sempre em tentação, que está passando por momentos difíceis e às vezes estão precisando apenas saber seguir as pessoas corretas. Tem pessoas que, por exemplo, seguem pessoas que vivem uma vida de ostentação e por um certo motivo ou determinado motivo elas não conseguem chegar àquele nível que pode as incluir em uma cadeia de, enfim, de sentimentos que pode até tirar a sua própria vida, como, por exemplo, até a própria depressão. E, Érica, como é levar a palavra de Deus hoje nas redes sociais? Como foi essa mudança? O que hoje você gostaria de deixar para os seus seguidores e para o nosso público, telespectador? Ai, gente, falar de Deus assim é muito complexo para mim, porque ele abrange desde o dia que desde quando eu fui feita, né? Ele me chamou pelo nome, ele sabia da minha existência ainda antes que eu estivesse na barriga da minha mãe, né? Então, assim, é um Deus muito grande que me trouxe realmente... Sabe a passagem em que Pedro, ele afunda e que ele levanta o Pedro do mar? Eu vejo assim, como ele fez assim comigo, sabe? Assim como ele disse assim, Lázaro, sai, mas agora a tua vida não é mais tua, agora a tua vida é minha. Então, eu vejo isso, que no momento de tristeza, de profunda dor que minha alma clamava e que o Senhor me restaurou e me trouxe à luz novamente, eu vejo que a minha vida agora é só para o Senhor mesmo, para honrar e glorificar o nome dEle. Porque, assim como eu, muitas outras mulheres também sofrem com culpas, com traumas, com tristezas, com ansiedades. E o Senhor não deseja nada disso. Ele quer que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância, né? Então, é tanto que quando ele se foi, ele disse, eu vou, mas eu deixo com vocês a minha paz. Então, por que a gente não usufrui desse lugar de paz? Por que a gente não usa esse lugar de filha? Por que a gente não aproveita mais dessa paz, dessa tranquilidade que o Senhor nos deu? Porque às vezes a gente nem se reconhece como filha. E hoje o meu recado
para as pessoas que estão me assistindo, é que se reconheçam como filhos de Deus. Que busquem saber o que Deus ele diz a seu respeito. Porque quando você descobrir tudo o que o Senhor diz ao seu respeito, você vai ver inúmeras possibilidades na sua vida. E você vai ver que todos os seus planos, nenhum faziam sentido, mas que os planos de Deus para a sua vida são mais do que perfeitos. Hoje eu posso, né, para a honra e glória do Senhor, usufruir dessa paz, usufruir dessa tranquilidade, desse amor que Ele tem por mim. Posso hoje ser uma mulher ressignificada para a honra e glória dEle e posso falar aqui para vocês que o Senhor existe, Ele é real e daqui a pouco Ele está de volta. Então, se você ainda não o reconhece como Pai, reconheça Ele como Pai, porque já Ele está de volta. É bem clichê isso, né? É verdade. Mas é muito real. Érica, em suas palavras, em sua presença, transborda calmaria, transborda alegria. Você é uma pessoa leve, é uma pessoa que realmente é como você falou. Uma mulher, quando tem uma evolução espiritual, pessoal, quando o espiritual vem, a evolução pessoal é necessária, não é verdade? Quando há um encontro com o Espírito Santo Sim. de Deus, junto dele vem o fruto do Espírito. Sim. Que é bondade, benignidade, tem vários, são 12 dons do Espírito Santo, mas é tranquilidade, é calmaria, é paz, é luz, né? Então, assim, tem muitos outros, me perdoem os crentes que estiver assistindo, se eu estiver falando errado, tá? Tem 1 ano de convertida, mas eu sei, mas eu não tô lembrando agora. Mas, assim, é o que o Espírito Santo, ele faz na gente. Ele nos traz calma, nos ama e nos acolhe. E a gente acaba refletindo isso de forma natural. É verdade. E em meio a todas as dificuldades, né, só complementando, pelo fato que quem vem de um passado de mágoas, de revolta, de sentimentos negativos mistos, que a única coisa que a gente quer é aquele famoso, vamos descontar, na verdade, se vingar. E quando você se encontra com Deus, isso não faz mais sentido. Não. Você não quer mais se vingar, não quer mostrar que é melhor do que ninguém. Não. Você só quer ser você mesma e você mesmo, é claro. E tudo isso faz parte dessa evolução espiritual, porque Érica contando um pouco da sua história, eu me vi nela. Afinal, todos nós, por determinados momentos, acabamos tendo histórias sincronizadas, né? Onde a gente vem de um passado de erros e busca acertos. E o acerto vem quando Deus toca em você e você passa a acertar mesmo sem trabalhar em cima disso. Sim. É como o louvor de Leandro Borges fala, você não precisa contar a sua bênção para ninguém, porque seus inimigos vão testemunhar. Lembra daquela vez que nós nos encontramos e eu falei pra você quase Sim. a mesma coisa? Eu disse, olha, Sim. não fala suas coisas para outras Sim. pessoas. As pessoas, nem tudo, porque assim, Thiago, eu gosto muito de você e eu sempre o acompanhei, sempre que a gente se vê, a gente se cumprimenta e aquela coisa, a gente sempre do mesmo jeito. Mas sempre tem alguém que chega para falar algo, sabe? E naquele momento eu pude ver um Thiago tão Emocionado. inocente ali, que eu olhei assim, eu disse, meu Deus, tão grandão, tão menino. Pera ainda. Acho que já o Espírito Santo, né? Sim. Chegou e disse, vem cá. Olha, não conte suas coisas pra todo mundo, não, que nem todo mundo torce por você, não. É verdade. Lembra que nós estávamos numa inauguração de calçados. E sempre, quando eu me encontro com Érica, eu agradeço por suas palavras, que de fato são palavras que marcaram e realmente eu utilizei dessa forma e hoje eu estou aqui agradecendo a Deus, continuo agradecendo pelas coisas que Ele tem feito na minha vida sem a necessidade de estar expondo, explanando, porque a intenção não é se vingar, não é mostrar que eu sou melhor do que ninguém, Sim. A intenção é mostrar que eu sou capaz para mim mesmo. Sim. E isso é importante, suas palavras ficaram firmadas na minha vida. Amém. E eu carrego comigo, não é à toa. Gente, esse programa é um programa lifestyle e eu já
estava cruzando esse momento com a Érica, porque eu já queria ter esse bate-papo com ela, porque sempre é bom relembrar. Inclusive, vou até buscar no meu acervo as fotos desse dia, que foi um dia maravilhoso. E carrego comigo para sempre, porque sim, aquele dia foi um dia de mudança para a minha vida. E Érica, quantas pessoas também através de suas palavras, através de você nas redes sociais, tem uma mudança espontânea de vida. É verdade. Tem muitas mulheres que elas mandam mensagem para mim, olha, eu passei a mesma coisa que você passou, sabe? E eu queria sua força. Eu digo, minha irmã, olha, vamos orar? Vamos aqui conversar com o Senhor, olha, você é forte, você é guerreira, você vai passar por isso, você consegue. Deixa eu te dizer um testemunho incrível. Uma amiga minha, ela estava prestes a separar. Sim. Prestes a separar, eu não aguento mais, eu vou me separar, eu não quero mais, só que o Senhor não aceita divórcio, o Senhor Sim. não gosta, Ele odeia divórcio, Concordo. Senhor Deus, Ele odeia divórcio. E eu amo família. Sim. Aí foi falar para a pessoa certa, eu disse, amada, deixa eu lhe dizer uma coisa, você sabe o que o Senhor sabe, o que Ele fala sobre divórcio? Pois você não vai separar, não? Não, mas eu não aguento mais, eu digo, aguenta. Não, mas eu não sei o que, não sei o que. Vai. Não, joelho, vai orar. Hoje, ela é convertida, o marido é convertido e a filha é convertida, todos para a glória do Senhor. É sempre bom ouvir relatos como esse, porque motiva outras pessoas que estão passando pela mesma situação. O nosso Deus é tão bom, é tão poderoso de um jeito que é capaz de mudar a sua vida de uma forma que aquilo que te fazia mal em um determinado relacionamento, aquilo sai, aquilo acaba. Uma das principais motivos de discussão é traição, infelizmente, né? É uma das situações mais complicadas de debater, porque realmente muita gente cai na fraqueza da carne, não Sim. deixa verdadeiramente o Espírito Santo reinar naquele lar, Sim. habitar, fazer aquela união se tornar instantânea, na verdade instantânea não, fazer aquela união se tornar persistente ao ponto de nunca mais um conseguir viver sem o outro, né? E um lar que sai frutos, filhos, onde esses frutos geram outros frutos, e aí a gente não vê mais lares como antigamente. Por exemplo, minha avó, meus avós, né, paternos já faleceram, e minha avó e meu avô, eu vi a despedida deles. Minha avó hoje, o seu único marido que ela viveu pela vida toda, mãe e pai dos mesmos filhos, hoje minha avó tem histórias, e isso rebateu na nossa vida, resplandeceu na nossa vida. Sim. Porque nós somos filhos que tem um avô como exemplo, uma avó como exemplo. E essa é a família tradicional que a gente espera, não é verdade? Exatamente. E muita gente hoje não consegue alcançar a felicidade pelo fato que não conseguem manter um relacionamento. Acha que você manter um relacionamento onde o seu WhatsApp tá cheio de contatinho, esperando só a primeira oportunidade para daquela famosa pulada de cerca, você não sabe o quanto de energia negativa você está trazendo de volta para o seu lar. Quanto de demônios que você traz Sim. para o seu lar, né? E é um tema que é de bastante reflexão, porque hoje Érica é um exemplo de mulher determinada, de fé, onde inspira outras pessoas que podem, em algum determinado momento da sua vida, ter passado por uma situação igual ou semelhante. E hoje ela ilumina a vida de outras pessoas, como por exemplo, de sua própria amiga. Érica, meus parabéns, continue assim. Tudo é o Espírito Santo de Deus. Eu não sou digna de nada, porque por mim, realmente, eu não sou nada. Porque na hora, pela força do meu braço, na primeira oportunidade eu fiz o mal a alguém que eu jamais imaginei fazer. Entendeu? Então, eu não sou nada. A gente tem que reconhecer que a gente não é nada. Eu sou pobre, uma pobre pecadora. Entendeu? Mas assim, quando eu digo, Senhor Deus, Pai, toma de conta da minha vida, me direciona, faz a tua vontade, as coisas vão acontecendo. Hoje mesmo eu disse, meu Deus, o que eu vou falar de ti? Ele vai lá. Vai lá, acontece. Vá, que eu mesmo tomo de conta, eu mesmo falo. E é um tema que eu quero abrir espaço no meu programa para falar da palavra de Deus, porque Deus eu não sou nada sem Deus. Deus é tudo em mim. Érica também é um reflexo disso, que Deus é tudo na vida dela. Quantas pessoas não precisam de Deus para ter uma mudança positiva e um crescimento espontâneo na sua vida, que às vezes aquela trava tá pela falta de Deus. Não deu a permissão a Ele, porque Deus ele permite todas as coisas, mas Ele já nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa tomar as nossas próprias decisões. Mas o livre-arbítrio ficou lá no Éden quando... Porque o livre-arbítrio era naquele momento. Naquele momento. Por quê? Se estava Adão e Eva ali, ele disse,
desse fruto tu não comerás. O livre-arbítrio era naquele momento. É naquele momento. Então, a partir do momento que ela comeu, que ela desobedeceu ao Senhor, nós ficamos presos, nós não temos mais livre-arbítrio. Nós estamos presos no pecado. A nossa carne, ela clama pelo pecado. É entendeu? uma aula para mim. Agora, a nossa escolha diária de escolher o Senhor. Eu não vou dizer a você que eu não peco, não, que eu peco. Eu peco em pensamento, e eu digo, Senhor, por favor, sonda o meu coração, porque eu sou uma miserável. Eu sou uma miserável, Senhor, cuida de mim, blinda minha mente. Todos os dias é uma oração constante, é um hábito que precisa ser vivido todos os dias. É uma fundamentação. Por quê? Você estava falando agora há pouco, por que os maridos e as esposas traem uns aos outros assim como uma coisa banal? Por quê? Porque não tem a fundamentação do Senhor. É verdade. O que nós precisamos na nossa vida, uma casa. Você constrói uma casa sem fundamentos? Não. Você não constrói, então você também não vai ser nada sem fundamentos. Sua família não vai ser nada sem fundamentos. Sem você ensinar os princípios de Deus, o princípio básico de Deus, você não consegue ser realmente feliz. Aquela felicidade que a gente tanto busca não está no melhor carro, não está na melhor moto, não está no namorado mais lindo, não está na família mais perfeita, porque se tu não tiver Deus, ainda que tu tenha uma família, ela se acaba porque tu não vai saber cuidar. Olha só, gente, que lição. Sempre quando eu tô com a Érica, eu aprendo um pouquinho mais, e isso edificando mais ainda as nossas vidas. Realmente concordo plenamente com suas palavras e quero te parabenizar por isso. Vamos fazer as considerações finais, que já está passando do nosso tempo. Gente, por mim, eu passaria mais umas 3 horas aqui só falando do Senhor e conversando com Ele, que sempre é maravilhoso. Isso é importante, porque, Érica, mas não vai ficar só por esse programa, não. A gente vai ter outros momentos, eu espero, né, que você aceite outros convites. Com certeza. E a gente vai levar mais entretenimento, a gente vai cozinhar, a gente vai fazer um piquenique. Aí, uma coisa muito forte. Eu vou organizar bem direitinho com a produção, Érica. E, Érica, leva uma mensagem final para o público que está em casa. Que Deus possa tocar no seu coração de uma maneira diferente, que você hoje possa reconhecer-se como filho, que você possa ter essa decisão de ser realmente amado, escolhido por Jesus, que você possa olhar para Ele. Essa vai ser com certeza a decisão mais importante da sua vida e vai ser a que vai mudar ela também. Érica, muito obrigado. Sempre é um prazer estar com você, viu? Que Deus continue te abençoando. Amém. E eu tô sem palavras, gente, porque um momento como esse me traz uma lição e com certeza para quem está em casa nos assistindo nesse momento está também recebendo essa lição, uma lição de vida, inspiração, levando um pouco da palavra de Deus. E sem dúvidas, Érica, você é um grande nome da nossa região. Meus parabéns, continue se destacando nas redes sociais, continue dando o seu melhor. O seu perfeccionismo é o que está te fazendo chegar longe. É uma qualidade sua e é uma qualidade de quem também tem o perfeccionismo nela. Não é de qualquer jeito, é um conteúdo bem feito, é um conteúdo pensado para seus espectadores, telespectadores e seguidores. Então, Érica, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu quem agradeço. Beijo. E tchau, tchau, gente.